A mudança é o seguinte, o governo entendeu. Nós tivemos aqui reunidos nessa sala, onde estamos, aqui na FAEM, com o governador Zema, que autorizou o presidente da CEMIG estar aqui e que resultou, junto com a Secretaria de Agricultura e junto com a própria CEMIG, a criação do CEMIG Agro. O CEMIG hoje tem um braço. Só para cuidar do agro. Já tem 76 escritórios só para o agro. E aí você fala assim, na minha luz não melhorou na minha casa. Eu sei. Mas parou de piorar. Pode ter certeza. Em média, ela está melhorando. E em muitas regiões, ela não melhorou, mas parou de piorar. Se a gente pensar que um doente que estava ruim parou de piorar, ele vai melhorar. Então a gente tem que ter um pouquinho de paciência, porque ficou muito tempo sem fazer investimento. Com essa sinalização da CEMIG Agro, e ela existe, é um fato, onde temos funcionários, eletricistas, só por nossa conta, quando eu digo nossa conta, é conta da agricultura e da pecuária. Isso foi excelente, isso foi um avanço. Mas não dá para melhorar a um toque de mágica. Nós vamos ter que ter um pouquinho mais de paciência, porque existe um longo projeto que está sendo implantado para a gente passar esse monofásico para trifásico. São mais de 300 mil quilômetros de rede monofásica. Nossa. 10 voltas na Terra. É muita então, coisa. não é um trabalho que vai ser feito com 6 meses, 1 ano. Mas tem um direcionamento. Isso é que nós procuramos, isso é que a gente tem tanta vontade de ter. Pelo menos você começa a enxergar horizontes. Né? Começa a caminhar numa direção correta. Vai chegar em algum lugar. Agora, se você caminha na direção incorreta, você vai chegar no lugar incorreto. O que nós precisamos é fazer um longo caminho para corrigir todas essas falhas que nós tivemos no passado, no Estado e no Brasil, para que a gente possa ter um país melhor e um Estado melhor. Tenho certeza que aqui em Minas Gerais nós vamos continuar avançando. Sem sombra de dúvida. Tem muita confiança nesse Estado. Esse Estado é um Estado diferente, eu viajo muito no Brasil. E tem um monte de atividade, não é? O nosso Estado... Aqui a terra... Que Estado que tem? Vai dando tudo. Que Estado que tem soja, algodão, milho e gado? Mato Grosso. Que Estado que tem soja, algodão, milho, gado, cacau? Bahia. Mas o Estado que tem soja, algodão, milho, cacau, laranja, cachaça, queijo, azeite, vinho, cana, caprino, ovino, frango, galinha poedeira. Esse estado nosso, hortaliças, hortifruti. As frutas, nós temos frutas no norte aqui, no Jaíba. Que é maior produtor do mundo. Que maravilha que é isso, banana, mamão, manga, as coisas uvas. Maravilhosas. As frutas vermelhas no sul de Minas, framboesa, morango. Esse estado nosso é um espetáculo, é um espetáculo. Nós temos que continuar não tem tão diverso assim, não é? Nada, nem parecido. Então, a terra aqui, ela é se nós temos essa diversidade, a gente pode eventualmente um setor estar pior, como o setor leiteiro está vivendo um momento péssimo agora, mas os outros setores vão compensando e o Estado vai caminhando numa direção correta. Que bom. Aproveitar que você falou aí do leite, né? Vamos falar um pouquinho também desse outro lado. Tomar um copo d'água. Né? Tem até que molhar a palavra, né, para poder... Porque... nós somos os maiores produtores do país em leite. A produção esse ano aumentou, né, apesar de tudo. Quer dizer, o produtor continua acreditando na atividade fim dele, na que ele sabe fazer, mas a concorrência desleal continua, leite entrando aqui muito mais barato, o governo lá avaliando o dumping, né, para ver se coloca as salvaguardas, a proteção. Quando é que você acha que ano que vem melhora isso, que sai uma decisão do governo? Porque aí depende do governo agora, né? Governo federal. Estamos, aí pontuar, né? Estamos sofrendo e pagando pela nossa capacidade e competência. Melhoramos lá em 2024, depois do Minas Grita pelo Leite, aumentamos a produção em quase 10%. Pois é. E o consumo, não mais do que 2%. Por volta de 8% a mais de produto no mercado. Resultado, queda de preço. E continuidade dessas importações. E aí tem que pontuar outra coisa também muito firme. Nós não estamos querendo e nem temos medo de disputar com ninguém em nenhum setor agrícola ou pecuário do mundo. Desde que de forma igual. De forma desigual, aí caracteriza o que a gente chama de dumping. Não dá para a gente receber um leite em pó que vem da Argentina por um valor mais baixo
do que praticado dentro da própria Argentina. Então, isso faz com que a nossa cadeia entre em colapso e daqui a alguns anos a gente não tenha mais essa cadeia importantíssima, não só econômica como social para nós, e eventualmente a Argentina pode vir vender o leite dela aí mais caro. Aí então, aumenta. nós não estamos querendo que o Estado interfira em nada, mas nesse caso específico é fundamental que o governo federal tenha sensibilidade, mesmo participantes nós, como somos, do Mercosul, nós temos que colocar salvaguardas, porque este produto está entrando no Brasil de maneira desigual do que o equivalente produzido aqui, que é o nosso leite. E por que está demorando tanto, Toninho, para o governo decidir Pouca essas sensibilidade salvaguardas? do governo e medo do governo de fazer isso gerar inflação. Você se lembra quando o governo zerou as tarifas de importação para os produtos entrarem no Brasil com tarifa zerada. Medo de causar aumento nos alimentos e isso causar inflação e diminuir a popularidade do governo federal. Não causará. Pelo contrário, o que o governo fará se barrar as importações é ter 1.200.000 produtores aplaudindo-o gerando mais produto, mais renda, mais arrecadação. E não vai aumentar o preço do leite para o consumidor final. O que vai é fazer com que o produtor deixe perder 30, 40, 50 centavos por litro de leite produzido, Helenice. Você já imaginou o sofrimento desse produtor? Porque ele não pode parar de tirar. Tá dando prejuízo, vou fechar as portas. Pronto. Não. A minha padaria aqui não tá dando lucro. Tranquei e parei. Não, a vaca tá lá no seu terço inicial de lactação, ela não pode ir para o abate porque ela tá magra. Você não pode você não pode secar ela porque é difícil você secar uma vaca de alta produtividade ou de média produtividade. Então você tem que, de manhã e de tarde, perder 40 centavos cada litro de leite produzido. Uma vaca de 20 litros, ela te faz perder R$8 por dia. Vai rasgar dinheiro? Então, tomara que o governo federal, definitivamente, depois que ele questionou a legitimidade da ação antidumping, que isso já está pacificado, tomara que ele coloque essa medida em prática imediatamente. O nosso produtor não suporta mais. E a questão, mais do que econômica, a questão social é fundamental. Então, a gente está diuturnamente de olho nisso, pressionando a nossa comissão técnica, tem ido a Brasília várias vezes, eu fui em Brasília várias vezes, para que a gente, já conversamos com o vice-presidente da República, ele tem essa sensibilidade. Falta o governo fazer. Tomara que faça rápido. Aí a gente está caminhando aí nessa questão de relações internacionais, vem aí, parece que agora sai, né, o acordo Mercosul-União Europeia. Mas é incrível, não é, Toninho, como que a gente vê a tentativa de supremacia de países que são aí seculares tentando barrar e tentando proteger uma coisa que não tem mais jeito, né? A competitividade do Brasil em relação ao resto do mundo, no que se refere a alimento, é abissal, né, a diferença. Você acredita que sai dentro de normas razoáveis o acordo? Tem alguns países, não é a minoria, mas eles têm muita força, comandado pela França, né? Polônia. Sim. As narrativas são... as narrativas... fortíssimas. A gente entende, sabe? A Europa passou por, nos últimos anos, né, nesse século passado, por duas grandes guerras. A gente sabe que eles têm a parte alimentar dele como uma segurança de país. Vai que tem outra guerra, se ficar dependendo só de comprar alimento de fora, eles estão na água. Tanto, na água é uma expressão boa, né, mineira? Estamos na água, mas vamos lá. A própria beterraba, eles fazem açúcar de beterraba com medo de... Na beira da estrada, com medo de ficar na dependência do açúcar do resto do mundo. Mas tudo bem. Se sair, como está sinalizado, que parece que sai agora, ou que sairá, ou que né? Vamos ver. Tomara que isso dê uma apaziguada na relação nossa com a União Europeia. Nós somos parceiros da União Europeia. A União Europeia é um grande produtor de alimentos. Os países são fortes, os países são desenvolvidos. Os países precisam compreender que em alguns setores é impossível disputar conosco, sabe? Nós não damos conta de produzir um perfume como o francês produz. Mas também o francês não vai dar conta de produzir uma carne como nós produzimos.
todo respeito, cada macaco com seu galho. Então vamos fazer com que a gente traga os bons perfumes franceses de lá para cá, apesar da gente ter ótima indústria de perfumes aqui no Brasil também. Mas vamos lá, vamos fazer a coisa se equilibrar. Eu entendo e tenho muita convicção, Helenice, que isso vai sair e vai ser bom para nós. Bom no sentido em qual sentido? De termos menos barreiras. Nós vamos ter uma clareza no que vai ser feito, o que a gente pode fazer, sem barreiras protecionistas. O que a Europa faz é se protege. Ela dá subsídio aos seus produtores. Enquanto ela teve mais dinheiro, como teve no passado até recente, o produtor tinha subsídio, até inclusive para não plantar. Os Estados Unidos ainda fazem isso até hoje. Se tem excesso de soja, por exemplo, no mercado americano, ele paga para o produtor americano não plantar soja para não desequilibrar o mercado dele. Mas isso é um... Mata-vaca, né? Isso é um desenvolvimento que um dia nós vamos chegar lá. Eu creio que o acordo União Europeia-Mercosul vai ser muito bom para o Brasil no sentido de termos clareza e termos uma continuidade desse comércio franco que a gente pode ter com a União Europeia. Mas, em paralelo, nós abrimos um outro viés, enquanto esse acordo ficou aí, como a gente usa na roça, empacado, né, emperrado, nós abrimos um braço gigante de comércio com a Ásia como um todo. E a China sendo o principal comprador. E vai continuar sendo. E aí vale lembrar, né? China desenvolveu muito nos últimos 15 anos, né? Graças à comida de quem? Daquilo. Por que a população chinesa se desenvolveu tanto e China virou uma potência? Comida eles não tinham. Quem abasteceu eles de comida fomos nós. Então nós somos os responsáveis do crescimento desse país. Não tem problema nenhum nisso. Eles compraram e pagaram e nós produzimos. A União Europeia precisa. E ninguém ficou passando fome aqui dentro. Ninguém ficou passando fome. Nós estamos tem fazendo o alimento nada mais aqui do que e para fora. Isso é outra coisa, precisa ser muito bem falada. Porque o povo fica falando, né? Nós não estamos mandando para fora e largando aqui. Não. Largando aqui, o que pode não ter aqui é dinheiro no bolso da pessoa para comprar. Mas se você for num mercadinho, em qualquer lugar aqui em Belo Horizonte, seja no centro, seja nos bairros de periferia, não está faltando. Pode ir lá na mercearia que tem frango, tem arroz, carne, tem feijão, tem batata, tem tudo, tem batata, tem laranja, os HFs todos. O que pode não ter é dinheiro no bolso para comprar. Então, a segurança alimentar que o Brasil tem é fundamental e nós abastecemos os 200 e comida para dar para os 220 milhões de brasileiros e geramos superávit para fora. Então, não tenham medo da exportação, ela é boa para nós. Ela não é contra a gente, né? Pelo contrário, ela é para aumentar a divisa, para aumentar a arrecadação do governo, não é? Tudo é bom, né? É tudo, né? Para o Estado. Temporada Minas S.A. Desenvolvimento Sustentável. Oferecimento Fecomércio. Juntos por quem faz acontecer. E Gerdau, o futuro se molda. Realização O Tempo.